A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de nós que estamos aqui e a você que está na tua casa. Eu sou a Rafaela, consagrada da comunidade Missionários do Amor. Tenho 26 anos, sou celibatária. A minha vida, a sua vida é uma profecia. Todos nós portamos dentro de nosso coração, dentro da nossa alma, uma profecia que um dia vai se cumprir. Que um dia se cumprirá. Como você tem levado na sua vida as provas que Deus permite para que você passe? Como eu tenho levado, como eu tenho vivido essas provas? Todos os dias somos colocados à prova. O nosso amor a Deus é colocado à prova todos os dias. Todos os dias o nosso amor a Deus é colocado à prova. Seja no dia de chuva, aonde nós queremos que faça sol, porque queremos lavar roupa, porque queremos sair de casa, porque queremos fazer tantas coisas naquele dia que está chovendo que não dá para fazer. E precisamos nos submeter àquele tempo, né? Aquela situação em que estamos vivendo, né? Um temporal, por exemplo. Não podemos fazer nada naquele dia que está chovendo. Não podemos fazer nada para mudar aquilo, a não ser pegar o nosso guarda-chuva, sair da porta para fora e ir para onde precisamos ir. E nós não podemos mudar absolutamente nada. O que nós fazemos com esse dia de prova? Nós murmuramos o dia inteiro. Que dia mais ruim, só chove, chove, chove. Eu queria sol, eu queria estender roupa lá no varal. Eu queria, sei lá, fazer outra coisa, né? Que fosse sol para mim fazer outra coisa. O que nós fazemos com as provas diárias que Deus nos dá? Nos submetemos à vontade de Deus? Ou nós escolhemos realmente ir para o lado de Satanás? Ir para o lado de Satanás, da murmuração, da blasfêmia. Todos os dias somos colocados à prova. E nós estamos falando agora dos novíssimos. A Jennifer falou semana passada da morte, sobre a morte. Esse dia tão temido por nós, que é o dia da nossa morte, nós já aprendemos desde criança. Bobos os pais que não explicam sobre os seus filhos sobre a morte, que não falam para os seus filhos que essa terra um dia vai se acabar, que a vida terrena não é para sempre, mas que a nossa alma tem um destino a chegar, que nós temos alguém que olha por nós e esse alguém é Deus. E nós temos temido esse Deus? Será que nós temos temido esse Deus em nossas vidas? Aqui tem o símbolo da justiça. E poucas vezes hoje se fala num Deus justo. Ou se fala em Deus justo, se fala num Deus justo, não justo. Um Deus que é ambíguo. Ah, filho, você fez isso tudo errado aqui, mas Deus é justo. Deus é justo. Nós muitas vezes não sabemos distinguir a justiça de Deus com a justiça dessa terra, com aquilo que esperamos aqui. Poucas vezes se escuta falar sobre esse temor a Deus. Nós conversávamos hoje com o Luciano, acho que foi hoje, né? Foi, não foi? Não me lembro. Foi hoje, acho que de manhã ou ontem de tarde. Hoje de tarde, eu não me lembro, minha memória está péssima. Mas nós estávamos falando sobre os pais castigarem os seus filhos. Foi hoje de manhã. É que eu não falei o que era. E eu fazia uma reflexão ontem sobre isso. Quantas vezes, né? Hoje já não se faz mais isso. Hoje não, os homens, infelizmente hoje, estão sendo muito deixados de lado, assim,
nessa parte de autoridade, nessa parte do pai ser o chefe da casa, do pai ser a autoridade da casa. E poucos filhos hoje temem aos seus pais. Eu vejo muito isso nos atendimentos de oração, quando vem o pai, a filhinha e a mãe. A filhinha faz uma bagunça e vai para lá e vai para cá. E o pai, mãezinha, que linda, tá tão bonitinha. E a filha puxa a camisa do pai e o pai não faz absolutamente nada. Então ali já vê que o pai não tem autoridade nenhuma sobre a criança. Então já se perdeu o temor, né? Desde criança, a criança já aprendeu que o pai é um bobão, que não fala nada e faz tudo o que a filhinha quer, né? Infelizmente, Deus é tido como um pai bobão hoje. Eu faço o que eu quero da minha vida e Deus que se, né? Deus que me perdoe. Não vou nem falar a palavra. Faço o que eu quero, digo o que eu quero, escolho o caminho que eu quiser. Mas Deus me ama do mesmo jeito. Nós vemos Deus dessa forma. Um Deus que passa a mão na cabeça. Filho, tudo bem, tudo bem. Nós vemos Deus dessa forma. Mas nós que fomos ensinados, né? Digamos que a gente foi ensinado. Você foi ensinado a temer ao seu pai. A seu pai terreno que Deus lhe deu. Cada vez que eu lembro que quando o meu pai chegava, ou eu tinha aprontado alguma coisa, né? Eu ficava com muito medo que minha mãe contasse para o meu pai. Ficava com muito medo. Ou quando a gente estava fazendo bagunça, brigando, aparecia o pai, meu Deus, o pai chegou, aí o negócio já não vai dar mais certo. O pai, bastava um olhar dele pra gente, já é o que bastava, eu já chorava. Meu pai olhava assim com uma cara de brabo, eu já ficava nervosa já, de tanto medo que eu tinha do meu pai. Então, quando nós olhamos para Deus e pensamos no Senhor, nós temos que vê-lo como esse pai. Esse pai amoroso, mas esse pai que é rígido também. É um amor que dói, é um amor que exige de nós escolhas certas em nossa vida, justamente por esse amor que ele tem por nós. Outra coisa que hoje tem se distorcido muito é o bem e o mal. O bem e o mal. São somente dois caminhos, meus irmãos, para nós seguirmos. E hoje não se ensina mais isso para as crianças também. Ou você vai pro caminho do bem, ou você vai pelo caminho do mal. Ou você vai para os braços de Satanás, ou você vai para os braços de Deus, que é amor. Então nós precisamos escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Para que por amor a Ele escolhamos o bem, escolhamos o caminho da verdade. Então nós temos tudo isso hoje. E esse temor a Deus, esse temor ao Senhor. Quantas vezes nós sentimos vergonha perante um sacerdote, na hora da nossa confissão, ficamos com vergonha de falar os nossos pecados. Muitas vezes eu, particularmente nesse tempo agora da minha vida, tenho aprendido muito sobre a vergonha, muito mesmo. Tem pecados que eu não cometo mais por vergonha de confessar de novo. E a vergonha pode ser que salve a gente. Então precisamos trabalhar a nossa vergonha. Eu não vou mais fazer isso porque, por amor a Deus, eu não quero mais ter essa vergonha de ter que confessar novamente. Precisamos criar vergonha na cara quando a gente peca. Porque nós vamos estar expondo o nosso pecado para Deus. O sacerdote ali na confissão é Deus. Mas no momento em que fazemos um exame de consciência em nossa vida, para a confissão, nós somos os juízes de nós mesmos. E à luz do Espírito Santo, esse juízo ou nos levará para a salvação, ou nos levará para a condenação. Mas precisamos fazer um reto exame de consciência diante de Deus, de expor para Ele as nossas fraquezas. Porque lá na frente, lá no nosso juízo particular, que é o que eu vou falar hoje, o que nós vamos aprender juntos. Eu já aprendi muita coisa, mas tenho comigo que depois dessa pregação, eu vou continuar ainda aprendendo, porque o Senhor ainda vai nos falar muito depois desse momento.
Então, se nós temos vergonha nessa terra de expor o nosso pecado, de falar quem somos para Deus, ou mesmo quando eu até lembrava, quando eu fazia essas reflexões de um dia na minha infância, que eu quebrei um prato. Eu estava lavando a louça para minha mãe e eu quebrei um prato. Eu já contei essa história para algumas pessoas aqui da comunidade. Eu quebrei um prato da minha mãe. E era um prato muito bonito, branco assim, bem bonito ele. Ela tinha ganhado da patroa dela, que ela trabalhava. E eu fui inventar de lavar a louça para minha mãe. Eu tinha 5, 6 anos. E de repente aquele prato caiu no chão e quebrou. O que aconteceu? Minha mãe, ela não estava em casa. Ela tinha ido trabalhar, estava só com meu pai e minhas irmãs. E eu peguei e cobri com um pano aquele prato. O prato estava no meio da casa. É lógico que minha mãe ia ver aquele prato, né? Isso é lógico. E a mãe chegou, porque eu fiquei com tanta vergonha, com tanto medo deles, do meu pai e da minha mãe, que eu escondi aquilo dali. Eu não ia contar para ela. Mas eu era muito pequenininha, então eu não tive noção de que ela iria ver aquele prato quebrado no meio da casa com um pano em cima. Ela chegou e deu risada de mim e falou: filha, não faça mais isso. Tenha cuidado com as coisas. Mas é claro que minha mãe iria ver aquilo dali. Mas só para exemplificar. Se nós, aqui na terra, escondemos, muitas vezes numa confissão do sacerdote, muitas vezes de uma direção espiritual, escondemos os nossos erros e não levamos os nossos erros para Deus, o Senhor um dia nos revelará esse erro. E foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Minha mãe revelou meu erro. Eu achei que ia ficar escondido aquele erro e minha mãe revelou para mim. E no nosso juízo particular, os nossos erros serão todos revelados. Nada ficará escondido, nada. Porque Deus, Ele é juiz também. Deus é juiz. O Senhor, Ele é misericordioso. E como o Luciano falava no começo dos momentos, o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia é infinita. É infinita. Quantas vezes nós caímos em pecado aqui nessa terra, e quantas vezes formos confessar, 1000 vezes o Senhor nos perdoará, se realmente nós nos arrependermos dos nossos pecados. Que está o Senhor se derramando, representado nesse quadro da misericórdia, nesse vaso da misericórdia. E a nossa comunidade, ela é chamada a viver esse carisma da misericórdia, porque o Senhor nos chama assim a resgatar almas para Ele. Mas primeiramente nós precisamos viver isso. Enquanto estivermos aqui, recorrer ao Senhor como miseráveis, pedir perdão, se arrepender, se pecar, voltar novamente para Deus, voltar para o caminho de santidade. Porque lá no dia do juízo particular, quando fecharmos os olhos, ali o Senhor vai nos mostrar quem realmente nós somos. Satanás estará de um lado nos acusando, e o nosso anjo da guarda nos defendendo daquilo que realmente precisa ser defendido, e nos acusando também daquilo que nós não fizermos. Domingo agora teve um batismo aqui na nossa capela. E vocês, todos nós sabemos que quando a gente é batizado, recebemos a gente vai de branco. Ninguém lembra dessa batizada porque todo mundo era nenê, né? Mas a gente vai de branco no nosso batizado. Meus irmãos, a história da nossa salvação, ela começa no nosso batismo. O catecismo vai ensinar isso. A minha história com Jesus, a sua história com Jesus, a sua história de redenção, a sua história de salvação, começa no seu batismo. Começa no seu batismo. E ali você está representando ali com uma veste branca, mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, a sua alma recebe esta veste branca. Essa veste branca. E precisamos realmente preservar esta veste branca até o dia da nossa morte.
até o dia da nossa morte. Ali, quando fecharmos os nossos olhos, no mesmo instante, o catecismo nos ensina, a igreja nos ensina que não há um lugar aonde a alma ir. Nós não vamos ir para um lugar ser julgados. Mas quando fecharmos os nossos olhos, no mesmo instante, no momento em que a alma se separar do corpo, ali já haverá o julgamento. Naquele instante. Para a alma, aquilo dali parecerá um tempão que já passou. A alma treme nesse momento. A alma tremerá nesse momento do juízo particular. Por quê? Porque a alma temerá a indignação do seu amor de Jesus. A sua alma temerá por não tê-lo amado, pelas palavras que não disse, pelos feitos deixados zelados, pelas promessas mal cumpridas. E como eu falava de Satanás ainda, ontem foi dia de São Miguel Arcanjo, e tem uma das orações de São Miguel Arcanjo ali, se não me engano é a última consagração, que fala que Satanás, ele é um quebrador de promessas. E quando nós prometemos a Deus, quando fecharmos os nossos olhos, no momento do juízo particular ali, Satanás vai nos acusar. Ele me ouviu, ela me ouviu, quebrou com a promessa, quebrou com a sua vivência do seu batismo, quebrou com aquilo que confirmou no seu crisma. Satanás, o quebrador de promessas, que nos incentiva a quebrar as nossas promessas com Deus, que nos incentiva a deixar de amar a Deus, muitas vezes por um simples pecado, por uma simples negação a Deus. O quebrador de promessas nos incentiva nessa vida, muitas vezes, a deixarmos o Senhor. E lá, quando fecharmos os nossos olhos no juízo particular, ali Ele vai nos acusar disso. Ele vai falar para o nosso Senhor: olha só, Altíssimo, porque Satanás teme ao Senhor. A Jesus foi dado todo o poder para que Ele julgasse, para que Ele se transformasse no chefe da igreja. Foi dado todo o poder ao Senhor. E em Efésios 1, no capítulo 1, o Senhor vai falar isso, que foi dado, a palavra vai nos falar que foi dado a Jesus todo o poder para que Ele se transformasse nesse chefe, sim, porque Ele foi crucificado e ressuscitou. Por isso Deus o tornou soberano, tornou o seu Filho soberano, porque Ele foi crucificado, se deu como sacrifício por nós. Efésios 1, capítulo 1, versículo 20. É o mesmo poder extraordinário que Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor vai nos falar isso. A palavra nos fala isso. Por Jesus ter ressuscitado, a Ele foi dado todo o poder para que Ele julgasse, para que Ele fosse o chefe da igreja, para que Ele tivesse o poder de julgar. Sujeitou a seus pés todas as coisas. E nós também, como cristãos católicos,
precisamos sujeitar ao Senhor toda a nossa vida, a nossa família, o nosso querer, o nosso fazer, sujeitar a Deus. Foi a isso que Cristo nos chamou quando Ele se deixou ser crucificado por amor a nós. Foi a isso que Ele nos chamou. Pega comigo lá em Hebreus 9, aonde o Senhor vai nos falar sobre esse juízo particular. Hebreus 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está determinado que os homens morram uma só vez. Então nós temos toda a nossa vida aqui. Para alguns que acabaram de encontrar Jesus, você tem esse tempo para amar a Deus. Nós temos essa noite para amar a Deus. Se você tem 40 anos, 45 anos, 50 anos, você tem esse tempo para amar a Deus. E olhando para o dia, para esse momento presente, nós temos esse momento para amar a Deus. Esse momento para amar a Deus. Porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco. Se o Senhor nos encontra despreparados. A palavra fala que o Senhor vai trazer a salvação àqueles que o esperam. Como tem sido a nossa vida em relação a Deus? Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós estamos esperando o Senhor. Quando nós pensamos em nossa morte, como nós vimos semana passada, nós pensamos que vamos nos encontrar com o nosso amor, que vamos nos encontrar com o Senhor. Ou nós temos medo, nós não queremos, nós queremos ficar aqui. Nós precisamos ter medo da morte da nossa alma. Da morte da alma. O catecismo vai nos ensinar, o catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, no número 1022, que ali no momento do juízo, a nossa alma, ela será realmente julgada, vai receber uma retribuição, ou uma purificação no purgatório, ou no céu, ou irá se condenar. Condenar-se-á. Porque, meus irmãos, nós escolhemos a nossa condenação. O Senhor não manda ninguém para o inferno, mas nós aqui na terra escolhemos o caminho que vamos trilhar. Nós escolhemos. O Senhor nos deu liberdade para isso. Nós escolhemos. E ali no momento do juízo particular, o Senhor, que é o justo juiz, apenas nos julgará pelas escolhas que nós fizemos. Se escolhemos amá-lo, se escolhemos deixá-lo, se escolhemos louvá-lo na dificuldade ou murmurar contra ele, se escolhemos a vida de santidade ou permanecemos na vida de pecado. Ali, meus irmãos, aparecerá tudo. Aparecerá tudo. A nossa consciência nos acusará. A igreja nos ensina que 2 livros se abrirão nesse momento: o Evangelho e a nossa consciência. O Santo Evangelho e a nossa consciência. Então, como nós estamos trabalhando a nossa consciência? Vivemos de qualquer jeito? Vamos fazendo as coisas, escolhendo as coisas e vivendo da forma como queremos?
Não, ou nós nos colocamos em oração, colocamos a nossa consciência à luz do Espírito Santo que habita em nós pelo batismo. Ou nós vemos de qualquer jeito, sem precisar, sem querer agradar a Deus, sem achar que Deus se agrada com a nossa vida. No dia do juízo particular se abrirá 2 livros. O Evangelho que o Senhor nos deixou como um manual para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, mesmo a nossa vida natural, mesmo o nosso caminho como homem nessa terra, como mulher. O Senhor deixou aqui no Evangelho, na palavra de Deus. E a nossa consciência que nos acusará também. Precisamos trabalhar os nossos exames de consciência, para que um dia nós não sejamos confundidos. Não sejamos confundidos por Satanás, porque ele vai jogar em nossa cara tudo aquilo que nós fizemos que não agradou a Deus e que nós não pesamos. Senhor, ainda em Romanos 14, pega em Romanos 14 comigo agora. Nessa palavra de Hebreus, nós vemos que os espíritas, o espiritismo é uma mentira, é uma grande farsa que Satanás inventou para roubar os filhos de Deus. Não existe reencarnação, e nós acabamos de ver aqui isso em Hebreus, quando o Senhor nos fala que a morte é apenas uma vez. Nós temos apenas essa vida para amar a Deus. Então não se deixe enganar por essas falsas doutrinas. Doutrinas diabólicas que nos arrastam para longe de Deus. Até eu perdi a palavra aqui agora. E essa Bíblia é diferente. Romanos 14. Que diferente. Romanos 14. Achei. Obrigado, Gil. Romanos 14, 12. É um versículozinho minúsculo, mas para nós vermos que cada um de nós dará conta de si mesmo. Capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, meus irmãos, não vai dar para pedir ajuda para os universitários, nada disso. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que dar conta de nós mesmos a Deus. Quando a gente morrer ali, ao fechar o nosso olho, naquele mesmo instante, Satanás de um lado, o anjo da guarda do outro, Jesus olhando para a gente ali, porque ele vai aparecer como ele realmente é para nós. E grande tristeza para nossa alma se nós morremos em pecado mortal, porque nós veremos a face de Jesus indignada conosco. Você quer ver a face de Jesus indignada? Meu Deus, eu não quero, Senhor. Eu não quero. Até falei para o Luciano, meu Deus, Luciano, esse tema aqui para mim, Jesus, misericordioso, me ajude. Tem que procurar confissão, tem que se converter no mesmo dia. Porque se a gente começa a conhecer tudo aquilo que o Senhor reserva para nós, precisamos buscar amar mais Ele, amar mais a Jesus. Cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo naquilo que nós vivemos aqui. Eu como celibatária, como missionária, como consagrada, mas primeiramente como batizada. O Senhor, Ele não vai julgar pelo que você foi aqui na terra. Ah, esse daqui era um grande diplomata. Esse daqui era um grande estudioso. Esse era um grande músico. Essa era uma grande sei lá o quê. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai nos julgar pelo que nós vemos como batizados aqui, pela nossa pessoa. O Senhor não vai falar para mim, nossa, essa era
minha esposa, essa fez um voto de castidade perpétuo, essa daí era celibatária. Não faz mal nenhum pecado que ela cometeu. Esse daqui foi padre, olha, ele até consagrava, ele me trazia para as pessoas. Não ligo para esse pecado que ele cometeu. O Senhor não vai fazer isso quando a gente morrer, não. O Senhor vai olhar para o nosso batismo, para a veste branca que nós vamos apresentar para Ele, ou branca ou com manchas. Aí talvez a gente ganhe um lugar no purgatório para ser purificado. Mas precisamos realmente buscar manter o nosso batismo, a nossa veste pronta, para quando a gente vier realmente à morte, naquele momento do juízo particular, a nossa alma se alegre em alcançar o céu, Precisamos sofrer aqui esse purgatório, buscar sofrer aqui com cada provação que Deus nos coloca, seja no seu casamento, seja na nossa vida como comunidade, na vida de batizado principalmente, na vida como filho de Deus. Cada provação que o Senhor nos coloca, cada provação, cada sofrimento, viver esse purgatório aqui, nos purificar aqui, cada um dará conta de si mesmo. Nós falamos aqui, e a palavra nos fala que o sol nasce para os bons e para os maus. Isso é verdade. O sol nasce para os bons e para os maus. A misericórdia do Senhor é para essa terra. O Senhor está derramando o seu amor o tempo todo. O Senhor nos espera diariamente. O Senhor nos espera na confissão. O Senhor nos espera na Santa Missa. O Senhor nos espera ali no quarto, quando fechamos nossos olhos, quando vamos rezar, quando nos colocamos na presença do Senhor. O Senhor nos espera para derramar as suas graças. Enquanto estamos aqui, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa ser encontrado. Busque ao Senhor enquanto Ele se deixa ser encontrado. Nós vamos nos lembrar das bem-aventuranças, aonde o Senhor Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros. Meus irmãos, tudo aquilo que a gente vive aqui, as lágrimas que derramamos para sermos fiéis a Deus, as lágrimas que derramamos muitas vezes, meu Senhor, quanto sacrifício eu tenho que fazer para te amar, Senhor, para ser fiel a Ti. Quando somos muitas vezes zombados por acreditar em Deus, zombados por confiar em Deus, muitas vezes sentimos vergonha, mas nós falamos: Senhor, eu não quero me envergonhar de Ti, Jesus. Eu quero ser fiel na Sua palavra. Vem em meu auxílio, Senhor. Cada lágrima que derramamos aqui, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram por amor a Jesus. Quando derramamos lágrimas por amor ao Senhor, seremos recompensados. Isso aparecerá no dia do nosso julgamento. As lágrimas que derramamos por amor ao Senhor, não por amor a nós, não por amor às nossas vaidades, não por amor àquilo que a gente quer fazer, mas por amor ao Senhor. Não lágrimas de crocodilo, lágrimas que não nos levam a lugar nenhum, mas lágrimas da fidelidade a Deus, que por amor a Ele muitas vezes renunciamos a um vício, a um pecado, a algo que vai tomar o seu lugar em nossa vida. Essas lágrimas, meus irmãos, valerão o céu. Bem-aventurados os puros, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos. Nós estávamos trabalhando aqui na comunidade com as obras da misericórdia, as corporais e as espirituais.
Essas obras, meus irmãos, são as obras que vamos apresentar no dia do juízo, do nosso juízo particular, ao fecharmos os nossos olhos. Essas obras iremos apresentar ao Senhor. Quando foi que fomos misericordiosos? Quando foi que nós servimos ao Senhor, amando Ele, amando o Senhor, não para sermos vistos pelos outros, mas por amor a Ele, para anunciar o Seu nome, para glorificar o Seu nome, porque foi para isso que nós fomos feitos. Nós vamos falar sobre o juízo particular e também sobre o juízo universal. Esse juízo particular que estamos falando já, é o juízo pessoal. Talvez alguns estejam vivos ainda quando chegar o juízo universal, e nós sabemos que nós já vivemos hoje o fim dos tempos. Já vivemos hoje. O reino dos céus, ele, meus irmãos, ele é sim construído a partir da nossa fé. Quanto mais almas nós, com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, nós levarmos a Deus, quanto mais nós ganharemos o céu. Quanto mais, eu estou entrando no tema do Luciano já. Quanto mais nós seremos julgados pelas obras boas que fizemos, porque além de sermos julgados pelas ruins, também as boas. O nosso anjo da guarda vai nos defender se realmente nós fizermos obras boas, obras em Deus, obras para Deus. Esse juízo universal, nós vamos ver lá em Mateus 25. Pega lá comigo em Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Esse juízo universal é realmente o dia do Senhor, o dia da tribulação, a vinda do nosso Senhor. E essa vinda, meus irmãos, proclamamos o tempo todo. O tempo todo proclamamos essa vinda. Quando a gente vai na missa, nós rezamos o creio, e ali a gente fala do julgamento dos vivos e dos mortos. Nós rezamos isso na Santa Missa. Nós rezamos isso numa oração após a comunhão. O tempo todo na missa estamos falando: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Esperamos a vossa vinda. Esse dia do juízo universal é o dia da vinda do Senhor. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que são à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes
que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos. Foi a mim mesmo que o fizestes. Ainda, voltando aqui nesse versículo 1, todas as nações se reunirão diante dele. Todas as nações se reunirão diante dele. Nesse dia do juízo universal, aqueles que já morreram já terão o seu julgamento. O julgamento é apenas uma vez. Então, já terá o seu lugar de destino, o destino da sua alma, já estará ali. Se você for para o céu, no dia do juízo final, do juízo universal, você já está destinado para o céu. Os condenados já estão condenados. Aqueles que foram purificados pelo purgatório já estarão também no céu, já estarão voltados para o céu. Então nós vemos aqui, no dia do juízo, se formos olhar hoje, ninguém fala sobre essa vinda de Jesus por medo. Mas aqueles que buscam amar a Deus, se nós buscamos amar a Deus, esse dia da vinda do Senhor, para nós é o dia da esperança, para nós é o dia da libertação. Essa é a grande libertação, é o dia da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor. Se hoje nós vemos injustiças que realmente são verdadeiras injustiças, se derramamos lágrimas hoje pela maldade do mundo, pelos ataques de Satanás, na vinda do Senhor, no último dia, ganharemos a recompensa. No último dia o Senhor virá nos buscar para o seu reino. Nesse dia do juízo universal, São Basílio vai nos falar, São Basílio nos fala que o pecado dos homens será colocado como se fosse num quadro, num telão. Todas as suas impiedades, os seus pecados serão mostrados. Meus irmãos, se hoje somos enganados, muitas vezes por pessoas que se dizem ser de Deus, se dizem muitas vezes ser da verdade, ou essas meias verdades que aprendemos, naquele dia do juízo universal aparecerá toda a verdade. Também a nossa vida, aquilo que muitas vezes não entendemos, nós não entendemos, coisas que acontecem, as demônios de Deus não compreendemos, coisas que o Senhor muitas vezes toma de nós, não sabemos o porquê que Ele nos tira, que Ele nos pede aquilo. No dia do juízo universal, o catecismo nos ensina, Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina também, no seu livro Preparação para a Morte, que naquele dia do juízo universal, a nossa alma saberá. A nossa alma saberá tudo aquilo quanto nós não conseguimos muitas vezes compreender aqui. Os acontecimentos em nossa vida, tudo aquilo que Deus permitiu em nossa vida. Então, quando olharmos para o dia do juízo universal, precisamos trazer em nós a esperança. Nesse dia também será aberto o livro das consciências. Serão expostas as consciências, as virtudes daqueles que viveram muitas virtudes nessa terra, mas que nunca foram conhecidos, nunca foram famosos. Naquele dia do juízo universal, aparecerá a sua vida de santidade. Por isso, mulher, você que é casada, as senhoras hoje, muitas mulheres que já são idosas, choraram anos por sua família, casaram com homens muitas vezes alcoólatras, sofreram em silêncio, viveram uma vida de amor a Deus em silêncio. Naquele dia do juízo universal, nesse dia que virá, essas pessoas serão reveladas naquele dia. Será revelada a sua vida de santidade. Pessoas que eram tidas aqui como bobas, como tolas,
como pessoas muitas vezes desprezíveis pelo mundo, loucas por escolher a Jesus, naquele dia o Senhor mostrará as suas virtudes e a recompensa que elas ganharão. Que nós possamos ser essas pessoas, sermos julgados, mas que o nosso julgamento seja para ir para Deus. Mas que seremos julgados, nós seremos. O demônio será uma das testemunhas nesse dia. Ele dirá: justíssimo juiz, você sentencia que são meus quem não quis ser seu. O demônio dirá a Deus: justíssimo juiz, sentencie aqueles que escolheram a mim ao invés de escolher o Senhor. Sentencie eles, manda eles para mim. O demônio vai falar isso. E nós temos escolhido a Deus. O Senhor mesmo lembrará a alma das vezes em que ele foi ofendido por palavras, ofendido por pensamentos, ofendido por atitudes. O Senhor lembrará naquele dia. O Senhor lembrará naquele dia. Os pecados que escondemos do sacerdote nas confissões, os pecados que escondemos dos homens, os pecados que não nos arrependemos, serão mostrados naquele dia. Serão mostrados naquele dia. Gostaria de ler aqui uma parte, ainda falando sobre o juízo universal, do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. O Senhor dizendo: comigo estais e permanecereis eternamente. Abençoa as lágrimas que sobre os vossos pecados derramastes. Entrai na glória, onde juntos permaneceremos por toda a eternidade. A Virgem Santíssima abençoará também os seus devotos e os convidará a entrar com ela no céu. E assim os justos, entoando gozosas aleluias, entrarão na glória celestial para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Esse é o destino daqueles que foram julgados para o céu, para a vida com Deus. Enquanto os réprobos, pecadores, ao contrário, dirão a Jesus: e nós, desgraçados, que será feito de nós? E o juiz eterno dir-lhes-á: já que vocês desprezaram e recusaram minha graça, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, que nunca mais vos quero ver nem ouvir. Ide, malditos, que desprezastes minha bênção. Mas para onde, Senhor, irão estes desgraçados? Ao fogo do inferno, para arder ali em corpo e alma. E por quantos séculos? Por toda a eternidade, enquanto Deus por Deus. Depois desta sentença, Santo Efrem diz: os réprobos pecadores, eles vão se despedir dos anjos, dos santos e da Santíssima Virgem, Mãe de Deus. Aqueles que foram julgados para estar longe de Deus eternamente dirão: adeus justos, adeus cruz, adeus glória, adeus pais e filhos, jamais nos tornaremos a ver. Adeus, Mãe de Deus, minha Mãe, Maria Santíssima. Nesse instante, abrir-se-á na terra um imenso abismo, e nele cairão conjuntamente demônios e réprobos, pecadores. Verão como atrás deles se fechará aquela porta, que nunca mais vai se abrir, nunca mais durante toda a eternidade. Ó maldito pecado, a que triste fim levarás um dia tantas pobres almas. Ai das almas infelizes,
as quais aguarda tão deplorável fim. Em Mateus 24, para encerrarmos, Mateus 24, versículo 29, ainda falando sobre o juízo universal. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão os seus escolhidos os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentes que o verão chegará. Do mesmo modo, quando ouvirdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos estar vigilantes em relação a esse dia do juízo particular, já que fomos e tivemos tempo de preparar esse momento. Pensemos mais nesse dia, pensemos mais em nossa morte, no dia do juízo particular. Precisamos olhar para tudo que nos acontece com um olhar de eternidade. Nós tivemos aqui um acampamento, o tema do acampamento era o tempo e a eternidade. Tudo que a gente for escolher nessa vida, vamos fazer, olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. Lembrar que essa vida é um meio de enxergarmos a Deus, um meio de amarmos a Deus. Nos preparar para o nosso juízo. E saber que tudo aquilo que acontece na humanidade um dia será julgado. Se hoje os homens blasfemam contra Deus, se hoje negligenciam os sacramentos, deixam o seu batismo, se hoje deixam a Santa Igreja e escolhem, sabendo da verdade, escolhem o erro, um dia sereis julgados. Se a humanidade hoje tem deixado a Deus, um dia será julgada por essa falta de amor a Deus. Se hoje exaltam Satanás, um dia Satanás acusará as suas culpas, trará a luz para todos verem. Mas o Senhor julgará. Esse dia chegará. E nós, filhos de Deus, precisamos voltar para Deus.
E é esse convite que o Senhor nos faz hoje. O Senhor nos faz esse convite. Se estamos longe do amor de Deus, se estamos longe do amor do Pai, se nós desonramos o seu nome pelo nosso pecado, por pensar muitas vezes no pecado, por pensar mais em nós do que em Deus, mais em nossas vontades do que nas vontades de Deus, por muitas vezes não cumprir com aquilo que prometemos a Deus, seja no matrimônio, seja em nosso batismo, seja naquilo que prometemos ao Senhor. Quantos pecados serão acusados naquele dia? Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de misericórdia. Hoje é tempo de voltar para os braços do Pai, para onde estarmos na eternidade com Ele. Mas para isso precisaremos passar por um juízo. Precisaremos ser julgados. E toda a misericórdia que o Senhor demonstrou aqui, no dia do nosso juízo, Ele demonstrará a sua justiça, que tem a mesma intensidade que a sua misericórdia. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, nós cremos, Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, que em Ti está a libertação, Senhor, da nossa alma, Jesus, nosso Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, voltar para Ti, Jesus. Se temos andado errantes, Senhor, se temos andado, Senhor, longe da Tua presença, se temos andado, Senhor Jesus, como filhos pródigos que abandonaram a fé, que abandonaram, Senhor, a vida de santidade, que abandonaram o Seu amor, Jesus, para escolher, Senhor, as propostas do mundo. Senhor, nós sabemos que lá no dia do juízo, Senhor, lá no dia em que toda a humanidade será julgada, aqueles que se apoiaram no mundo, Senhor, terão uma grande decepção, mas aqueles que se apoiaram em Ti terão a libertação, Senhor Jesus. Terão, Senhor, o lugar contigo. Te amarão, Senhor, pela eternidade. Senhor, nós queremos voltar, Senhor, para Ti nessa noite, porque queremos nos apoiar, Senhor, em Ti, Jesus. Não mais nos apoiar, Senhor, no dinheiro somente. Não mais, Senhor, nos apoiar somente em nossas vaidades. Senhor, não mais nos apoiar somente nos elogios, Senhor, e tantos pecados, Senhor, que cometemos. Queremos voltar, Senhor, para Ti, Jesus, para vivermos na verdade, Senhor. Que possamos voltar, meus irmãos, para os braços do Pai nessa noite, desse Pai justo. Que nesse momento, com essa música, você faça essa oração diante de Deus. O Senhor que te amou tanto, a ponto de dar o seu Filho único, para morrer numa cruz por você. Ele te espera para te abraçar e te levantar para uma vida nova, porque Ele não quer a condenação de nenhum dos seus filhos, mas Ele quer a salvação deles. Voltar para o Senhor é aceitar a sua salvação, aceitar a conversão, decidir-se, não é aceitar, decidir-se pela conversão, pela mudança de vida, é aceitar o amor de Deus, é abrir-se à misericórdia. Por isso nos abramos à misericórdia nesse momento, porque nós vamos viver ela somente aqui, meus irmãos. Depois virá a justiça. Voltamos, Senhor, para Ti, Jesus. Voltamos para Ti, Senhor, nesta noite, como filhos pródigos, Senhor. O Senhor te espera, o Senhor me espera, o Senhor nos espera. Quanto eu esperei, ansioso
te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.